No início do século XX, havia enorme tensão e rivalidade entre os governos das grandes potências europeias, como Alemanha, Inglaterra e França. Essa tensão resultava de disputas territoriais e por mercados, tanto na Europa quanto fora dela. Os empresários buscavam novos mercados que consumissem seus produtos, o que levou os governos dos países industrializados europeus a disputar colônias na África e na Ásia. Ao mesmo tempo, o governo de cada país industrializado procurava dificultar a expansão econômica dos demais, fechando seus mercados aos produtos importados e tentando impedir a expansão do império colonial dos concorrentes. Essa disputa econômica envolveu principalmente interesses ingleses e alemães. Ligados a essas disputas econômicas e por colônias, havia os movimentos nacionalistas, que pretendiam agrupar sob o mesmo Estado povos de matrizes culturais semelhantes, o que levava a um desejo de expansão territorial. Entre os principais movimentos nacionalistas que se desenvolveram na Europa no início do século XX, destacaram-se o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Os pan-eslavistas, liderados em certa medida pelo governo russo, queriam unir todos os povos eslavos da Europa Oriental. Os pan-germanistas pretendiam anexar à Alemanha os territórios da Europa Central, onde viviam os germânicos. Além disso, havia o revanchismo francês, movimento nacionalista pelo qual o governo francês visava recuperar os territórios da Alsácia-Lorena, região rica em minério de ferro e carvão, que os franceses foram obrigados a entregar aos alemães depois da derrota da Guerra Franco-Prussiana, em 1870. O clima de rivalidades deu origem à chamada Paz Armada. Diante do risco de guerra, as potências iniciaram uma corrida armamentista, fortaleceram seus exércitos e formaram alianças políticas. Os governos das grandes potências firmaram tratados de aliança entre si, com os objetivos de somar forças para enfrentar os rivais. Depois de muitas negociações e tratados bilaterais, a Europa, em 1907, ficou dividida em dois grandes blocos: Tríplice Aliança, formada inicialmente por Alemanha, Áustria e Itália, e Tríplice Entente, formada inicialmente por Inglaterra, França e Rússia. As alianças originais sofreram alterações e, conforme seus interesses, algumas forças acabaram mudando de lado. Exemplo disso foi o governo da Itália, que em 1915 passou para o lado da Entente, por ter recebido a promessa de compensações territoriais. As tensões entre os dois blocos foram aumentando, ao ponto de qualquer incidente poder dar início à guerra. No contexto de disputas entre as potências europeias, duas grandes crises contribuíram para o acirramento das tensões internacionais. A crise do Marrocos, entre 1905 e 1911, onde França e Alemanha quase chegaram à guerra, devido à disputa pelo território do Marrocos, no norte da África. Em 1906, foi convocada uma conferência internacional na cidade espanhola de Algeciras para resolver a disputa. Essa conferência deliberou que os franceses teriam supremacia sobre o Marrocos, enquanto aos alemães caberia uma pequena faixa de terras no sudoeste africano. O governo da Alemanha não se conformou com a decisão desfavorável e, em 1911, surgiram novos conflitos com a França pela disputa de territórios da África. Para evitar a guerra, o governo francês concedeu à Alemanha uma considerável parte do Congo. E a crise balcânica. Um dos principais focos de atrito entre as potências europeias era a Península Balcânica, onde se chocavam o nacionalismo da Sérvia, apoiada pela Rússia, e o expansionismo da Áustria, aliada da Alemanha. Em 1908, a Áustria anexou a Bósnia e Herzegovina, contrariando os interesses da Sérvia, que pretendia incorporar aquelas regiões habitadas por eslavos e criar a Grande Sérvia. Os movimentos nacionalistas sérvios passaram a reagir violentamente contra a anexação austríaca da Bósnia e Herzegovina. É neste contexto que ocorre o grande estopim da Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco e de sua esposa, na cidade de Sarajevo, na Bósnia, em 28 de junho de 1914. O autor do crime foi o estudante Gavrilo Princip, pertencente à organização secreta nacionalista Unidade ou Morte, que tinha o apoio do governo sérvio, ligado por sua vez ao governo russo. Naquelas circunstâncias históricas, o assassinato de Francisco Ferdinando
provocou uma reação militar da Áustria contra a Sérvia. Então, devido à política de alianças, muitas das outras nações entraram no conflito. Uma sucessão de acontecimentos se seguiram após a invasão da Sérvia pelo exército austríaco em 1914. Em 28 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. Em 29 de julho, em apoio à Sérvia, a Rússia mobilizou seus exércitos contra a Áustria e a Alemanha. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e posteriormente à França. Em 4 de agosto, para atingir a França, os exércitos alemão e austríaco invadiram a Bélgica, que nesse caso era neutra. Em 5 de agosto, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. O Brasil foi o único país sul-americano a entrar efetivamente nesse conflito, declarando guerra à Alemanha. Cooperando com os ingleses, patrulhou o Atlântico Sul e enviou médicos e aviadores à Europa. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi estabelecida em função de uma série de episódios envolvendo embarcações brasileiras na Europa. A Primeira Guerra Mundial ficou assim conhecida porque foi efetivamente a primeira guerra generalizada, envolvendo as principais potências das diversas regiões do mundo, embora as batalhas tenham ocorrido principalmente no continente europeu. Os combates terrestres resultaram em um número elevado de mortes, em razão do uso de novas armas, como metralhadoras, lança-chamas e projéteis explosivos. Além disso, pela primeira vez o avião e o submarino foram usados como recursos militares, ampliando as possibilidades de ataque e o poder de destruição. A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em 3 grandes fases. A primeira fase, que vai de 1914 a 1915, é marcada pela intensa movimentação das tropas. Depois de uma rápida ofensiva das tropas alemãs em território francês, em setembro de 1914, os exércitos franceses organizaram uma contraofensiva, detendo o avanço germânico sobre Paris, na Batalha do Marne. A partir desse momento, nenhum dos lados conseguiu vitórias significativas sobre o outro, mantendo-se um equilíbrio de forças nas frentes de combate. Na segunda fase, que vai de 1915 a 1917, a intensa movimentação de tropas da fase anterior foi substituída por uma guerra de trincheiras, em que cada lado procurava garantir suas posições, evitando a aproximação do inimigo. Foi um período extremamente duro e desgastante para as tropas em conflito. Sob ataque intermitente do inimigo, os soldados guarneciam suas posições nas trincheiras, enfrentando o frio, a chuva e o barro. Na terceira fase, que vai de 1917 a 1918, ocorreu a entrada de outros países na guerra. A marinha alemã, utilizando seus submarinos, afundou navios de países tidos como neutros, alegando que transportavam alimentos para os inimigos. Foi o caso, por exemplo, dos navios Lusitânia e Arábia, dos Estados Unidos, e do navio Paraná do Brasil. Nessa fase da guerra, 2 acontecimentos se destacaram: a entrada das forças dos Estados Unidos no conflito, em 6 de abril de 1917, e a saída dos exércitos da Rússia, em 3 de março de 1918. A guerra provocou grandes transformações na vida das populações europeias. Além dos soldados combatentes, a população civil também sofreu consequências do conflito. Quase todos os segmentos sociais foram envolvidos de alguma forma pelo estado de guerra. A economia dos países em conflito foi direcionada para aumentar a produção dos artigos exigidos pela guerra, a produção de armas, munições, veículos de transportes, entre outros. Como grande número de homens participava dos combates, considerável parcela de mulheres ingressou no mercado de trabalho industrial, especialmente na Inglaterra, França e Itália. Com a destruição de diversas estruturas produtivas, ocorreu em muitos países a escassez de alimentos, além do aumento dos preços de gêneros de primeira necessidade. Os governos impuseram medidas de racionamento e a fome espalhou-se por várias camadas da população, principalmente nas regiões próximas às zonas de combate. O apoio financeiro e material dado pelo governo dos Estados Unidos ao entrar na guerra foi decisivo para a vitória da Entente e de seus aliados. Os recursos da Entente eram muito superiores aos da Tríplice Aliança. No início de 1918, as forças da Alemanha ficaram isoladas e sem condições de sustentar os combates. Em 11 de novembro daquele ano, o governo alemão assinou o armistício, um acordo de paz, em situação bastante desvantajosa. Aceitava, por exemplo, retirar suas tropas de todos os territórios ocupados durante a guerra,
Parte das tropas alemãs, por exemplo, estavam no momento em território francês. Devolver aos adversários materiais de guerra pesados e submarinos apreendidos e pagar indenizações pelos territórios ocupados. Nos diversos locais onde foram travados combates, eram comuns as cenas de destruições de plantações, casas, edifícios, pontes e estradas. Uma grave crise socioeconômica atingiu os países já abalados pelas perdas de bens materiais e pelos gastos de guerra. Além disso, foram imensos os sacrifícios humanos, milhões de mortos, feridos e inválidos. O sentimento de patriotismo eufórico, que em muitos países havia marcado o início da guerra, que era sempre estimulado pela propaganda governamental, transformou-se em 1918 num clima geral de profunda desolação e desesperança. Afinal, para que serviu tanta violência e brutalidade? Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender como se deu o conflito da Primeira Guerra Mundial. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.